Uma certa estátua de madeira foi roubada. Um deus familiar. Aquela pessoa amavam e adoravam aquela estátua, aquele deus. Foi roubado e prestaram depoimento, prestaram queixa a uma delegacia de polícia. Mais tarde, os policiais encontraram uma estátua e chamaram aquela família para fazer o reconhecimento. Aguarde um momento. Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês, família? Tudo bem? Estamos mais uma vez com o nosso devocional diário da The Holiness. Hoje é dia 10 de maio de 2025 e o tema de hoje é deuses roubados. Pois é, roubaram aquela estátua e a mãe, a dona daquela estátua, daquela imagem, daquele deus familiar, deu parte, né? Foi na delegacia e prestou queixa. Os delegados mais tarde, os policiais, encontraram uma certa imagem roubada, chamaram aquela família para fazer o reconhecimento. Quando chegaram lá, perguntaram para eles, é esse o seu Deus que foi roubado? E eles disseram, não, o meu Deus, o nosso Deus é muito maior do que esse aí, é muito mais bonito do que esse. Pois é. Ao passar do tempo, as pessoas têm feito deuses para si, as pessoas têm feito imagens para si, mas quando a gente olha, a gente não sabe quem é o Deus daquela família. Se é a imagem que é o Deus ou se é ele que é o Deus daquela imagem. Por quê? Por exemplo, eu já vi cenas em TVs, em novela, onde as pessoas pedem algo para uma determinada imagem, para um determinado santo. Se aquele santo não faz, eles pegam aquele santo e dão um castigo no santo, colocam o santo de cabeça para a parede, né, olhando para a parede, ou eles colocam o santo de ponta cabeça, mostrando aí que o Deus ali naquela casa não é a imagem, é a própria pessoa. A Bíblia mostra, irmãos, um certo ídolo também na Bíblia foi roubado. A Bíblia diz que Raquel, quando Jacó decide sair da casa de Labão, pai de Raquel, Raquel rouba um dos seus ídolos, uma das imagens daquela família. Ela rouba e vem embora com Jacó. Aquilo causa uma grande dificuldade. Labão vai atrás procurando o Deus dele, procurando a imagem dele, com quem estava, quem havia roubado. E tem uma dificuldade muito grande. Você vai encontrar isso lá no livro de Gênesis, capítulo de número 31. Aí a Bíblia diz, irmãos, que apesar dela se vir a esse Deus, Jacó, o seu marido, se via a um Deus muito maior, criador dos céus e criador da terra. A Bíblia diz que um dia Jacó, ele vai passando por um local chamado Val de Jaboque e encontra-se com este Deus. A Bíblia diz que ele se agarra e começam a lutar. De repente ele diz, qual o teu nome? Eu quero ser abençoado. E qual o teu nome? Aí a Bíblia diz que ele pergunta para Jacó, né? Qual o teu nome? E Jacó disse, o meu nome é Jacó. Deus fala para ele, não serás mais chamado de Jacó, porque lutaste com Deus. Deus querendo abençoar Jacó, ele só queria que Jacó agarrasse com ele, ficasse o maior tempo possível com ele. Que Deus tremendo, não é verdade? O nosso Deus, meu amado, o Deus da Bíblia, ele não pode ser esculpido, ele não pode ser feito de madeira, ele não pode ser feito de mármore, ele não pode ser feito de pedra, ele é criador de tudo. E outra, ele não pode ser roubado, ninguém consegue roubá-lo. Ninguém consegue dominá-lo, ninguém consegue sequestrá-lo. Esse Deus é o que nós servimos. Só a Ele é que nós devemos nos curvar e prestar-lhe culto. Glórias a Deus, glórias a Deus. Foi esse Deus que o próprio Jesus apresentou para os seus discípulos e disse, chame-o de Pai. É por isso que na oração nós sempre oramos, Pai nosso que estais no céu. Glórias a Deus. Deus é o nosso Pai. Segundo Reis, capítulo número 10 até o 12. Vai ser 3 capítulos, eu quero falar muito rápido sobre esses capítulos. A Bíblia diz que Jeú reina em Israel
e Judá está sem rei, porque o rei Acasias morre. A Bíblia diz que agora Jeú, reinando em Israel, ele manda uma carta para a casa de Acabe, para toda a família de Acabe. Acabe, para quem não sabe, ele tinha 70 filhos que moravam num palácio real, que moravam nas guardas dos comandantes. Então Jeú mandou uma carta e diz para eles, diz para os comandantes, olha, escolhe dentre os 70 filhos de Acabe, quem deles vai reinar? Aqueles que você escolher vai lutar comigo. Então quem vencer reina Israel. Eita! Aí os homens disseram, espera aí, se 2 reis, Acasias e o outro rei lá, Jeorão, né, lutou com ele e morreu, né? Quem somos nós? Aí disseram, não, vamos fazer o seguinte, Jeú, a gente já vamos te servir, nós somos teus servos. Aí Jeú disse, então se vocês são meus servos, faça o seguinte, matem todos os filhos de Baal, de Acabe, e amanhã vocês me mandam a cabeça deles. E assim fizeram. Mataram os 70 filhos de Acabe e mandaram as cabeças para Jeú. Jeú estava aguardando no outro dia, fez aquele amontoado de cabeça e falou para o povo de Israel, olha, vocês não são culpados pela morte desses homens. Foi Deus quem matou esses homens. Por quê? Deus havia proferido pelo profeta Elias que ia julgar a casa de Acabe, ia matar todos os filhos de Acabe. Então está aí. O que Deus promete, Deus cumpre. Muito bem, mais tarde Jeú vai para Jezreel e quando ele vai para Jezreel, ele para antes numa pousada pastoral, numa pousada onde os pastores se hospedavam. Quando de repente, para ali perto dele, 42 homens. Ele pergunta, quem são vocês? E eles disseram, nós somos amigos do rei Acasias, nós vamos visitar Acasias e vamos lá na casa de Acabe, ver a rainha mãe, olha só. Nessa hora Jeú disse, pega eles, pega todos eles aí. Levou para um riacho, mata todos. Mas na frente ele encontra com um jovem chamado Jonadab e pergunta, Jonadab, tu és dos meus? Tu é fiel a mim, assim como eu sou fiel a ti, Jonadab? Jonadab disse, sou, então entra aqui, vem para o meu carro. E vamos para o meu carro, e agora nós vamos na casa da família de Acabe. Chegou lá na casa da família de Acabe, acabou com todo mundo, matou todo mundo, né, destruiu a torre de Baal, destruiu todos os altares de Baal. Aí ele fez o seguinte, ele disse, vamos para o templo de Baal, antes de destruir aquele templo todo, né? Vamos para o templo de Baal. Eu quero fazer o seguinte, todos os adoradores de Baal têm que vir, porque Acabe nem se viu a Baal. Agora eu vou servir mais do que Acabe. Eu quero todos os adoradores de Baal hoje aqui no templo de Baal. Não pode faltar um. Quem não vir vai morrer. Só que a Bíblia diz que ele estava usando traiçoeiramente. O templo lota dos adoradores de Baal. Todos começaram a se oferecer sacrifício. Aí ele faz uma pergunta. Eu quero que vocês olhem aqui dentro. Eu não quero ver um adorador do Senhor dos Exércitos. Não quero ver um. Né? Se tiver alguém aqui, manda sair, porque aqui dentro eu só quero adorador de Baal. Aí, não tem mais nenhum adorador do Senhor. Não tem mesmo não, tá bom. Aí ele sai do templo, manda cercar o templo, manda 8 homens ficar lá com as espadas, assim, vocês têm que matar todos os adoradores de Baal. Se um deles escapar, quem morre é você no lugar. Mataram todos os adoradores de Baal, depois destruíram todos os tronos, destruíram todos os altares de adoração a Baal, né? E fez uma limpeza. Aí a Bíblia diz que Deus falou para ele, hoje eu gostei daquilo que você fez. Vou te fazer uma promessa. Até a 4ª geração dos teus filhos, você vai reinar sobre Israel. Por fim, Jeú morreu e o seu filho Jeoacás reinou em seu lugar. Capítulo número 11. O irmão lembra que o rei Acasias, que era rei de Judá, né, tinha sido morto por Jeú. Jeú matou o rei Acasias e matou também o rei Jeorão, que era filho de Acabe. Então lá em Judá fica sem rei. O que acontece? Tinha uma mulher chamada Atália. Atália era a mãe, veja só, Atália era a avó do rei Acasias. Quando ela soube que Acasias morre, ela manda matar todos os filhos de Acasias. Aqui nenhum de vocês vão reinar. Quem vai reinar agora sou eu. Ela assume o rei. Uma rainha, assume o rei. E fica lá 7 anos entronizada como a rainha. A Bíblia diz que Judá sofreu muito com o reinado daquela mulher. Terrível. Mas um dos filhos de Acasias escapa.
estava com 1 ano de idade. Aí a tia dele pegou ele, escondeu e guardou ele por 7 anos, 6 anos. Quando ele estava com 7 anos, Joiada, o sacerdote, chama o pessoal e diz: olha, eu tenho um pacto aqui para fazer com vocês. Nós vamos destronar essa mulher, nós vamos entronizar esse menino aqui. Aí é um segredo. Ele é o filho do rei Acasias, é ele que tem que assumir o rei de Judá. Ele tem apenas 7 anos, mas é ele que vai assumir. E aí, como é que vamos fazer? Quem é por mim? E juntou os homens lá para acabar com a rainha, né, para matar aquela rainha que estava reinando ilegalmente, né? Juntou, vamos acabar com a guarda, com todo mundo aí. Quem tiver do lado dela vai morrer. E a Bíblia diz que assim fizeram. Limparam, fez a limpa. Ela chegou e disse: traição, 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 mas já foi tarde. Morreu a velha Atália e o Joás começou a reinar aos 7 anos de idade. Ele reinava e a Bíblia diz que Joiada era sacerdote. Então Joiada, claro, dava as coordenadas, né? Joiada sempre estava lá, sempre estava orando, sempre estava junto, sempre estavam adorando a Deus. E a Bíblia diz que o reinado dele foi um reinado muito bom. Ele começou fazendo a reconstrução do templo, ele começou a consertar o templo, consertar as coisas que estavam tudo desfeitas. Aí ele pede para a Joiada e outros sacerdotes juntarem dinheiro que caía no templo para arrumar. Durante alguns anos, 23 anos, ninguém juntou nada. Ele disse: vem cá, eu chamei vocês a atenção para vocês fazerem isso, vocês não fizeram não, então vou fazer agora do meu jeito. Então ele pegou uma caixa, colocaram lá dentro do templo, diferente e tal, e começaram a juntar dinheiro, e aquele dinheiro que era juntado era para pagar os materiais, para pagar os pedreiros, carpinteiros, daí por diante, e o templo começou a sair. Mas chegou um tempo que o rei Hazael, rei da Síria, aquele que o profeta Eliseu encontrou-se com ele e chorou, né, quando Deus deu a revelação de quem seria Hazael. Hazael agora quer lutar contra o rei de Judá. Contra o rei de Judá. Ele ganha uma luta do rei de Gade e agora quer lutar contra o rei de Judá. Aí Joás pega todo o dinheiro que estava no templo, todos os templos que tinham juntado, todos os dinheiros que estavam no cofre, e deu para Hazael, e Hazael disse: não, tá bom, então não vai ter guerra. A Bíblia diz que mais tarde, graças a Deus, ele se livrou dessa, mas não se livrou dos seus amigos, seus homens de fé, seus homens que eram fiel a ele, em cima do reinado, né? A Bíblia diz que 2 reis matou, e o seu filho agora assume o reinado e reina em seu lugar. Joás morre e o seu filho reina em seu lugar. A Bíblia diz que Jeú também morreu e Jeoacás assumiu o reinado. Capítulo número 12, Joás começou a reinar quando ele estava com 7 anos, reinou 40 anos, até os 47 anos de idade. Jeú morre, Jeoacás agora é o rei de Israel. Joás também morre e agora o seu filho Acasias também é o rei de Israel. Vamos olhar mais na frente o que esses reis vão fazer. Muito bem, agora para o livro de João, capítulo número 1, versículo 19 ao 50. A Bíblia diz que João, lá no versículo anterior, ele começa fazendo declarações sobre Cristo, sobre o Messias, sobre Jesus, né? Era a luz do mundo, nele todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Agora, João estava batizando e os discípulos dos fariseus e daí por diante mandaram, os fariseus, os mestres mandaram perguntar a João: quem é você? Quem és tu? E chegaram lá e disseram assim: quem és tu? João disse: eu não sou nada. Aí perguntaram: tu és o Cristo? Ele disse: não sou. Tu és profeta? Ele disse: não sou. Então quem és? Ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai e endireitai o caminho do Senhor. Aí perguntaram: mas se tu não és Cristo, se tu não és profeta, por que então batizas? Aí ele disse: porque aquele que me mandou batizar disse que eu batizo com água, mas após mim tem um que está no meio de vocês não conhecem. Este batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Mais tarde a Bíblia diz que Jesus vai até o Rio Jordão. Quando Jesus chega no Rio Jordão, João tem uma visão do Espírito Santo sobre Jesus em uma forma corpórea de uma pomba. E ele disse: eis aí, é este aí que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Porque aquele que me mandou batizar diz que aquele sobre qual o Espírito Santo pousar como forma de uma pomba, é ele que batiza com o Espírito Santo. Então ele é o Filho de Deus. Mais tarde, Jesus passa lá de novo
E João diz para os seus discípulos: ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um dos seus discípulos era André, irmão de Pedro. Então ele segue a Jesus. Jesus para um pouco e diz: para onde vocês estão indo? Eles disseram: mestre, ou rabi, onde moras? Jesus disse: vem ver. E eles foram para a casa de Jesus. Muito bom ir na casa de Jesus. Eu queria tanto ter a oportunidade de sentar, de conversar com ele, de ouvi-lo. Como seria gostoso. Mas a Bíblia me garante que um dia eu vou vê-lo. Um dia eu vou conversar com ele. Vou conversar. E não vou ficar conversando um dia, nem 2, nem 3. Eu tenho toda a eternidade pela frente. E não vou enjoar de ouvi-lo, a sua grandeza, o seu grande amor. Mas tá bom. A Bíblia diz que André ficou lá na casa de Jesus à tarde até ao anoitecer. Quando ele chega em casa, ele chega eufórico, chega ansioso, diz: Pedro, Pedro era irmão dele, né? Pedro, encontrei o Cristo. Aí levou Pedro para conhecer Jesus. Vamos lá conhecer. Aí quando Pedro chega, Jesus já diz de longe: este é Simão, mas você vai se chamar de Cefas, que significa Pedro. Aí Pedro fica estupefato. Mais tarde você vai ver a cura, a pesca milagrosa que Pedro confessa a ele, né? Aí a Bíblia diz que mais tarde Jesus encontra-se com Filipe e diz: vem, segue-me. Filipe começa seguindo. Aí Filipe chama Natanael, o discipulado, um a um, porta a porta. Aí a Bíblia diz que ele chama Natanael e diz assim: Natanael, encontramos o Cristo. E Natanael: o Cristo encontramos, ele é filho de José, o carpinteiro de Nazaré. Aí Natanael diz: mas de Nazaré pode vir coisa boa? Aí disse: não, vem ver, vamos conhecer. E ele vai conhecer Jesus. Quando ele chega perto de Jesus, Jesus diz: eis aí um verdadeiro israelita, em que não tem papa na língua, ele não tem rabo preso com ninguém. Esse cara é um cara honesto. Aí, e realmente Natanael disse assim: de onde tu me conheces? Ele disse: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estava lá debaixo da figueira. Eita, glória a Deus! Aí foi quando ele disse: Rabi, tu és mestre, tu és realmente profeta, tu és o Filho de Deus. Glórias a Deus. Meus irmãos, amanhã tem mais. Vale a pena ler a palavra de Deus. Leia 1 João, não só primeiro, segundo, terceiro, até o último versículo. É muito gostoso ler o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João. Quer começar a ler a Bíblia? Nem precisa começar de Gênesis. Começa lendo este livro, Evangelho de João, tá bom? Ou o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Grande abraço a todos, amanhã temos mais.